Vanessa Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Isaías, capítulo 3, seguindo: o capitão de 50, o respeitável, o cavaleiro hábil, entre os artifícios, o encantador perito, dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um a seu próximo menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar, seu irmão, e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa só, se só príncipe, e toma o teu governo, esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto sua língua e suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encontram. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai dos perversos, mal lhe irá, porque sua paga será as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões e seu povo, contra os seus príncipes. Vós sois o que consumistes esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Julgamento das filhas de Sião. Diz aí: mas o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam os passos curtos, fazem tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos donzelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cidadezinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, as sineces, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atávios de cabeça, os véus grandes. Será em lugar de perfume, haverá podridão, e por cima corda em lugar de encrespadura de cabelos, calvície em lugar de veste suntuosa, cilício e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão a espada, que os valentes da guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desola, se assenta em terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo:
nós mesmas, no nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Não somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio, reinado do renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza, de glória, o fruto da terra, orgulho de Adão para os que Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa de sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça, resplendor e fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. A parábola do vinho da vinha má. Agora cantarei ao meu amado, ao cântico do meu amado, respeito da sua vinha. Ao meu amado teve uma vinha num outeiro felicíssimo, sachou-a, limpou-a de pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio de uma torre e também abriu um lagar, e esperava, desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai vós. Peço entre mim e minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperava que eu desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vós fareis saber o que pretende fazer a minha vinha. Tirei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribei o meu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens do rei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis o clamor. As contra os perversos, as do que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até grande e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. Um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que levaram pela manhã, seguem a bebida e continuam em alta noite até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamborins, flautas de vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de tuas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres não terão fome, sua multidão se secará de sede, por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a boca
desmesuradamente para cá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, o homem que alvita, e os olhos do altivo são humilhados, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se teu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos, e os ricos lá abandonados. Ai dos que puxaram para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirardes de carro, e dizem: apressa-se, Deus, leve a cabo a tua obra, para que vejamos, aproxime-se e manifeste o conselho do Santo de Israel, para que conheça-os. Ai dos que ao mal chamam, nem o bem mal, que fazem da escuridão luz da luz, escuridade põe amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis